Então, gente, mais uma vez, através da Reunida, nós estamos aqui para levar informação a todas as famílias de pessoas com autismo. Hoje, nós temos a presença da Carla, que já conversou com a nossa querida conselheira Fátima De Quante hoje de manhã, e agora ela vem aqui nos orientar sobre um detalhe muito importante, né? Um assunto muito importante, que é essa questão da ajuda, né, do governo de R$ 600, esse auxílio emergencial, e também do BPC Loas. Nós sabemos que tem muita coisa para ser falada a respeito disso e muita gente tem muitas dúvidas a respeito de tudo isso. Carla, eu começo perguntando para você, vamos falar sobre o auxílio emergencial primeiro. Pode começar. Okay. Tá. Antes de eu começar, eu preciso falar, olhando para você, uma coisa muito importante. Para mim é uma honra estar conversando contigo. A gente já trocou mensagem, a gente já conversou pelo telefone, mas eu precisava olhar para você e falar isso. E ter tanta gente acompanhando, Berenice. Se hoje em dia eu posso falar sobre os direitos, é porque você e tantas outras mães lutaram por esses direitos que hoje a gente tenta divulgar e explicar para as pessoas, né? Eu falei de manhã para a Fátima e quero repetir para você, se hoje nós, mães de crianças com autismo, andamos por essa trilha, que nem sempre é fácil, é porque vocês abriram caminho no meio de um local que não tinha passagem. Né? Vocês desbravaram esse caminho onde a gente pode andar hoje. Então, antes de responder qualquer coisa, eu precisava te agradecer, olhando para você e falar que para mim é uma honra muito, muito grande estar conversando com você e com tanta gente junto. Muito obrigada pelo reconhecimento. Tá, muito obrigada pelo reconhecimento e eu estendo esse carinho teu a todas as pessoas que estiveram comigo nessa luta, inclusive Eloá Antunes, que eu acho que está também presente na nossa live, né? Que tudo começou entre uma conversa entre eu e ela e depois muita coisa aconteceu e muita gente veio para ajudar. Então hoje é muito confortador para mim também ver vocês aí, os novos heróis chegando para fazer a diferença, para continuar fazendo a diferença. E é importante que cheguem outros e mais e mais. A luta precisa continuar, nós um dia nos vamos e vocês têm que continuar. Então, muito bem-vinda, muito obrigada por entrar conosco nessa parceria, nessa luta que é de todos, do Brasil inteiro. Tá Exatamente. Bom? Obrigada mesmo. Mas, enfim, vamos falar do BPC? Eu já esqueci a pergunta que você me fez. Não, agora vamos falar primeiro do auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Então, muito bem. O auxílio emergencial foi criado especificamente por conta dessa pandemia, que está abalando o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Por conta disso, as pessoas estão tendo que ficar de castigo em casa, estão, né, deixando de sair para trabalhar, não tendo acesso ao seu sustento. A grande maioria das pessoas não tem como estar mantendo o sustento da casa. O governo criou, então, o auxílio emergencial. O auxílio emergencial existe, foi criado especificamente para 3 meses. Se essa pandemia durar mais do que 3 meses, o presidente, através de uma manifestação dele, ele pode prorrogar esse auxílio emergencial durante o tempo que durar a pandemia. A gente espera que não precise, mas já existe essa possibilidade da prorrogação. Nessa lei que foi criada o auxílio emergencial, foram criadas regras. Então, não é todo mundo que tem direito ao auxílio emergencial. E tem regras muito claras e que é super importante a gente estar entendendo. Eu já escrevi, eu já fiz vídeo, eu acho que de tudo que eu já falei, talvez o mais didático seja o vídeo da escada. Procurem um vídeo meu na escada, onde eu explico isso, porque eu acho que ficou de uma forma mais didática. Mas vamos passar rapidinho os requisitos. Tem que ter mais de 18 anos. Não pode ter carteira registrada, não pode ter o vínculo de emprego formal. Carteira registrada não pode. A única possibilidade de você receber auxílio emergencial com carteira registrada é para quem tem o contrato intermitente. Se você não sabe o que é contrato intermitente, é porque esse não é seu contrato, não precisa se preocupar. São poucas as pessoas que estão nesse tipo de contrato, tá? Então, quem tem carteira assinada não entra. Quem tem menos de 18 anos também não entra. Também não entra no auxílio emergencial quem já recebe algum benefício assistencial ou algum benefício previdenciário ou então o seguro-desemprego do governo.
Então, se você recebe pensão, você não vai receber auxílio emergencial. Se você recebe aposentadoria, você não vai receber auxílio emergencial. Se você recebe o BPC, e eu quero só abrir parênteses e deixar bem, bem claro. Se você é a pessoa com deficiência que recebe BPC, você não vai receber auxílio emergencial. Agora, se o seu filho é a pessoa com deficiência e que recebe BPC, mesmo que o cartão esteja no seu nome de mãe, quem é o titular, quem tem o direito a esse benefício é o seu filho. Então, você, mãe, se preencher todos os requisitos, pode receber o auxílio emergencial. Tá bom? Eu sempre gosto de falar nisso, porque a gente diz, mas ainda assim as meninas estão com medo, que falam, meu filho recebe, eu recebo BPC. Mas, na verdade, quando a pessoa fala, na verdade não é ela que recebe, é o filho. Tá bom? E tem CRAS por aí falando que não, a mãe não recebe porque recebe o benefício do filho. Não é isso. Quem não pode ser o titular é a mãe. Então, se a mãe é a pessoa com deficiência, ela não vai receber. Mas se ela recebe pelo filho, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas, não pode estar... bom esclarecer essa questão agora. Tem muitas mães que acham que se for receber o auxílio emergencial, vão perder o BPC. Não vão perder. Perfeito. Não, ninguém, e eu vou olhar para vocês para falar isso de uma forma muito, muito clara. Quem recebe o BPC não vai perder absolutamente nada. Ninguém vai mexer no BPC de quem já recebe, tá bom? Então, mesmo que você receba auxílio emergencial, receba uma, duas parcelas, eu sou mãe solo, não importa. Seu filho recebe BPC, ele vai continuar recebendo. Ninguém vai mexer. Receber ou não auxílio emergencial não interfere em nada no BPC que o seu filho recebe, ok? Outra coisa que a gente não pode é estar recebendo seguro-desemprego. Única coisa que vem, o único dinheiro que vem do governo que não tem problema para o auxílio emergencial é o Bolsa Família. Então, quem recebe o Bolsa Família pode receber o auxílio emergencial. E aqui eu vou abrir mais um parênteses. Não é porque a pessoa recebe o Bolsa Família que ela vai receber o auxílio emergencial, ok? Então, tem requisitos. Se a pessoa cumprir os requisitos, ela pode receber o auxílio emergencial. A princípio, o governo falou que a gente tinha que escolher uma das duas opções. Nós não precisamos escolher nada. Depois, o governo já informou, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. O governo já informou que não precisa fazer essa opção. O sistema, o computador, já vai escolher qual a melhor opção para você. Se é o Bolsa Família ou o auxílio emergencial. Você vai receber por 3 meses, um e o outro vai ficar suspenso. Se você receber o auxílio emergencial no lugar do Bolsa Família. Exato. Eu recebia R$ 180 do Bolsa Família, mas eu vou receber o auxílio emergencial? Se você preencher os requisitos, esses que a gente já publicou e que a gente está falando aqui, você vai receber o auxílio emergencial. E durante 3 meses, você deixa de receber o Bolsa. Quando acabar o auxílio emergencial, o Bolsa volta automaticamente. Não precisa fazer nada, pedir nada em lugar nenhum. Ok? Então, esse é o único dinheiro que vem do governo que a gente não tem problema para continuar. Quem recebe esse pode receber o auxílio emergencial. Qualquer outro dinheiro que venha do governo, se você recebe alguma coisa do governo, já bloqueia o seu auxílio emergencial. Você fica fora. Outra coisa nesse caso, vamos esclarecer uma coisa antes de você continuar. Muitas pessoas têm vergonha de receber o auxílio emergencial. Vocês têm que entender que nós estamos vivendo uma situação atípica, onde todo mundo está no mesmo barco. Não tem que ter vergonha, não, porque nós estamos praticamente numa guerra, numa situação quase de guerra, né? Então, é evidente que muita gente, numa situação dessa, numa pandemia como essa, impedido de trabalhar, impedido de tanta coisa, venha ter necessidades. Então, não precisa ter vergonha. Isso é uma coisa que todo mundo pode precisar. Ninguém imagina onde essa bomba vai estourar e quando isso vai acabar. Então... E o governo não está dando esse dinheiro para a gente ficar fazendo festa, entende? Não. Se o governo está disponibilizando esse valor, é porque ele sabe que muita gente não vai ter como colocar comida dentro de casa se não ajudar de alguma forma. Mesmo porque R$600 por mês não dá para a gente fazer grandes coisas, né? Enfim, mas é um direito. E eu acho que a gente, só fugindo um pouquinho do auxílio, mas entrando mais ou menos nesse ponto também, acho que os direitos, a gente não mendiga, a gente exerce. Exato. Sabe? Então, a gente precisa exercer. É um direito nosso receber o auxílio emergencial? Então, vamos receber. É um direito meu pegar uma fila preferencial com meu filho? Eu vou entrar nessa fila com ele. É um direito do meu filho ter passagem de ônibus de graça? Então, eu vou usar passagem de ônibus de graça, porque é um direito. Né? Se a lei permitiu,
eu não estou fazendo nada de errado em exercer. Acho que a gente precisa, sim, levantar a cabeça, olhar para frente e falar, é um direito, então eu vou exercer. Exatamente. Eu estou vendo aqui algumas perguntas e eu quero dizer que sobre o adiantamento do BPC, nós vamos falar depois, tá? A gente está tentando seguir uma ordem aqui para que todos sejam esclarecidos. Mas lembrando também que vocês podem se inscrever na Reunida, preenchendo o cadastro, para ser um membro apoiador da Reunida. Pode pegar o link, Cláudia Moraes está presente aqui na nossa live e vai passar para vocês. Por favor, se inscreva. E outra coisa, nós estamos na segunda pergunta aqui, que seria, muita gente preencheu o cadastro para o auxílio emergencial e continua em análise, muita gente mesmo. Alguns já receberam e outros continuam em análise. O que quer dizer em análise, Carla? Explica para a gente. Então, na verdade, pode ser uma série de coisas, né? Muitas vezes tem alguma divergência. Então, sabe quando a gente está com pressa e você digita alguma coisa? Ainda mais quando a gente está no celular, às vezes o dedo escapa para um lugar, para outro. Se você digitou um caractere diferente, já não vai ser liberado o seu auxílio emergencial. Eles ficam processando e cruzando essas informações. Uma coisa super importante da gente entender é que a gente tem que falar a verdade ali. Por quê? Porque o governo, na verdade, já tem todas as nossas informações. Quem fez o cadastro e colocou uma informação diferente do que o governo tem, vai cruzar os dados e muitas vezes não vai ter o direito porque está tendo divergência. Então, acho que vale a pena, por exemplo, quem tem o cadastro único, tem o aplicativo do governo só do cadastro único. Entra no cadastro único e verifica o que aparece ali. Tem muita gente falando, Carla, mas eu sou mãe solo e eu recebi só 600. Precisa ver se no seu cadastro único está você como mãe solo. Ou se você colocou pessoas ali para diminuir a renda per capita. Tem muita gente que coloca um monte de gente no cadastro único, porque aí fica com a renda per capita pequenininha para conseguir BPC ou outros benefícios. Só que numa situação dessa, por exemplo, o auxílio emergencial é pago para 2 pessoas da mesma família. Imagina que você enfiou dentro do seu cadastro gente que não é da sua família. Todas essas pessoas, de acordo com o sistema, estão dentro da mesma casa. Isso significa que somente 2 delas vão receber o auxílio. Agora, obviamente, são milhões de pessoas. Hoje, o Ministério da Cidadania falou que de ontem para hoje foram processadas mais de 10 milhões de cadastros. E que muita gente que está em análise vai aparecer ali como indeferido ou que você pode entrar com uma reanálise. Então, o tal do aplicativo do auxílio emergencial está uma loucura, muita gente não consegue acessar. Eu vou passar para vocês uma dica que eu não testei, porque eu não recebo auxílio emergencial, eu não sou elegível, né, para esse auxílio, mas que algumas pessoas me passaram. Falaram para a gente tentar desinstalar e instalar de novo, porque o aplicativo teve uma atualização. E outra dica que algumas pessoas estão dando é para você não usar o Wi-Fi de casa. Desativa o Wi-Fi e usa os dados do celular. Para esse aplicativo, você não precisa ter saldo, não precisa ter crédito no seu celular. É usado de graça. Tentem dessa forma, porque muita gente tem conseguido quando desativa o Wi-Fi e usa direto os dados do celular. Não sei se faz sentido nisso, mas, enfim, o governo entrou em acordo com todas as operadoras para que esses aplicativos sejam usados mesmo que a pessoa não tenha crédito. Então, talvez, ali nas centrais das operadoras, tenha um canal específico entre o celular para os aplicativos, não sei. Mas eu acho que vale a pena tentar. É uma não custa ideia, nada. É uma Exatamente. Dica, não custa tentar. Tem gente falando que está dando certo isso. Mas a gente precisa ir acompanhando. Quando tiver indeferido ou aparecer que tem divergência, de acordo com a Caixa, essa nova versão do aplicativo do Caixa Emergencial vai ter uma opção de você pedir a revisão ou de você conferir os dados que você colocou ali. Se vai aparecer ou não, até agora não apareceu. Né? Então, essa informação é que a Caixa deu para a gente. E eu estou repassando para vocês. Ótimo. Agora, eu estou vendo muitas perguntas e a gente não vai ter tempo, claro, de responder tudo, porque o assunto é bem... Mas essa live vai ficar gravada e tudo que for falado aqui, de repente alguém entrou agora e não pegou alguma coisa lá de trás. Vai ficar gravado, vai ficar na página da Reunida e vocês vão poder assistir tudo depois, tá? E qualquer dúvida também continue perguntando, a gente remete as perguntas para a Carla
Eu tenho certeza que ela vai responder. Então, agora, Carla, nós vamos para o BPC. Mas vamos começar pelo começo. O que uma pessoa precisa fazer para receber o BPC? Ou precisa... Quais são os critérios? Vamos lá. Muito bem. Para você ter direito ao BPC, que não é uma aposentadoria, é um benefício social que o governo paga, não tem 13º, tá bom? O BPC não tem 13º, são 12 parcelas de um salário mínimo, uma parcela por mês. A pessoa precisa ter mais do que 65 anos ou ter deficiência e ter baixa renda. Durante anos, desde que o BPC foi criado, a renda era de 1/4 de renda per capita. 1/4 do salário mínimo de renda por pessoa por mês. Agora, no mês passado, foi aprovada a alteração dessa lei para que seja aumentado para meio salário mínimo. Foi aprovado, tem uma série de novelas aí, mas, por enquanto, esse critério do meio salário mínimo por mês está suspenso. Então, continua funcionando tudo como era antes. 1/4 do salário mínimo. Existem regras, existem valores que podem ser abatidos, como, por exemplo, medicação, alimentação especial, tudo que o governo não fornece e que você consiga comprovar a real necessidade, isso pode ser abatido na renda per capita. Mas, administrativamente, a gente precisa ainda cumprir esse valor de 1/4 do salário mínimo, que dá R$ 252,50 por pessoa dentro de casa. Cumprindo esses requisitos, a pessoa tem direito ao benefício de prestação continuada. Se for menor, comprovou a deficiência e a renda, vai ter direito. Se for maior de 18 anos, tem que comprovar que essa pessoa não tem condição de trabalhar pelo seu sustento. Entendi. Isso é bem interessante, porque aí quando você for dar entrada no INSS, você já sabe os caminhos a seguir, né? E vamos aguardar e torcer para que seja comprovada e confirmada, né, aprovada esse novo limite, que seria meio salário mínimo por cabeça. A verdade era para todo mundo receber, quem tem filho com autismo, principalmente, pelo amor de Deus. Faria muita diferença. Esse meio salário mínimo daria mais qualidade de vida para milhões de pessoas, né? Mas, enfim, a gente não tem controle sobre tudo. Eu só acho que é super importante as meninas, eu falo muito de meninas, porque a grande maioria são as mães que estão com a gente. Você pode solicitar o BPC pelo telefone 135 ou pelo aplicativo ou site Meu INSS. Só prestem atenção, vocês precisam solicitar o benefício assistencial, não é aposentadoria por invalidez. Tem muita gente pedindo aposentadoria por invalidez e depois de meses é indeferido e, na verdade, porque você pediu a coisa errada, tá bom? Então, tem que entrar em benefício assistencial. O desenho é de uma pessoa numa cadeira de roda. É esse o benefício que a gente precisa solicitar. O tal do BPC é um benefício assistencial. Ótimo, excelente. Então, Carla, continuando aqui, né, depois a gente vai no bate-papo, mas as perguntas principais que eu tenho recebido, que a gente tem visto, é adiantamento do BPC. Vamos falar sobre isso agora. É muito legal e é muito importante a gente entender a diferença do auxílio emergencial e do adiantamento do BPC. Meninas e meninos, é super comum vocês confundirem isso, é natural, porque os dois foram criados pela mesma lei, os dois têm o valor de R$600, os dois são 3 parcelas de 600, então é muito comum e natural a gente confundir. Mas eles são coisas bem distintas. O auxílio emergencial tem aqueles requisitos, entre eles, ter mais de 18 anos. O BPC é o benefício que você pode receber pela criança ou adulto, enfim. Para ter direito ao adiantamento, o que eu preciso? Eu preciso ter pedido o BPC. Então, terá direito ao adiantamento aquelas pessoas que solicitaram o benefício de prestação continuada para o INSS e ainda não tiveram o benefício analisado. Então, vamos pensar o seguinte, eu solicitei, meu benefício foi indeferido. Eu vou ter direito? Não, porque já foi analisado e o INSS diz que você não tem direito. Depois você pode até recorrer em juízo, a gente explica todos os detalhes. Mas se foi dito que não tem direito, você não vai receber o adiantamento. Eu dei a entrada no pedido e ele está em análise. Vou receber? Sim, vai receber. Eu pedi e está em exigência. Vou receber? Sim, vai receber. Só precisa tomar muito cuidado com um critério.
Como vocês sabem, a gente já falou muitas vezes, o governo não toca no assunto da antecipação do BPC. Ninguém fala sobre isso, né? Eu de verdade não consigo entender por que eles não falam sobre isso, considerando a quantidade de pessoas que estão aguardando a análise do BPC e querem receber o adiantamento. Mas, enfim, o que a gente tem assim de informação não dá para contar em uma mão. Mas, de acordo com a lei, existem alguns critérios para outros tipos de benefícios, enfim. Tem uma data específica ali que quem cumprir esses requisitos até dia 20/3 vai receber o auxílio emergencial. Eu, Carla, entendo que as pessoas que deram entrada no BPC até dia 20/3 vão receber a antecipação. O governo não se pronunciou quanto a isso, mas outros advogados que analisam a mesma lei chegaram a essa mesma conclusão. Até hoje eu não conheci ninguém, eu não tive relato de ninguém que deu entrada depois do dia 20/3 que tenha recebido a antecipação. Então, a princípio, de acordo com a minha interpretação e de outros advogados, quem deu entrada até 20/3, mesmo que esteja em exigência, enfim, vai receber esse adiantamento. Excelente, Carla. Agora, eu acho, não sei se ficou bem claro para todo mundo, pelo menos para mim ficou. Mas, mais uma vez, eu aviso para quem está entrando agora que tudo isso está gravado, vai ficar na página da Reunida para que vocês possam se manifestar. Nós temos ainda muitas perguntas a ser feitas e tal, mas eu quero que você diga agora de você, Carla. Você também é mãe de autista, né? Você tem 1 ano e meio que você entrou nessa luta, eu fiquei sabendo hoje. Pela sua experiência, achei que você tinha muito mais tempo. O diagnóstico a gente já tem há 6 anos, mas que eu comecei a falar de autismo e de direitos e tudo mais, tem um pouco mais de 1 ano e meio. E começou bem, né? Eu vi a cartilha que foi elaborada, linda, achei. Gostou? Muito. A gente está fazendo a revisão, acho que no próximo mês, se tudo der certo, já sai uma cartilha nova, um e-book novo, com todos os direitos que a gente escreveu ao longo desse tempo ainda. Vai ficar bem bonitinho. Excelente isso. E tem uma coisa muito legal, né? Agora eu vou puxar a brasa aqui para minha sardinha um pouco. Antes de a Lei 12.764 considerar o autista como pessoa com deficiência, esse caminho era muito mais rápido, era muito mais difícil para as famílias conseguirem receber o BPC, porque ele não era sequer considerado pessoa com deficiência. Então, às vezes, ele, por ser um autista severo, né, e gritava aos olhos na hora da perícia, eles concediam e às vezes não. Então, ficava bastante confuso. Essa é mais uma vantagem que a lei trouxe para a gente, porque sendo considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, ponto. Ele já está preenchendo, claro, os outros requisitos. Então... A lei Berenice Piana mudou a vida de toda pessoa que está no transtorno do espectro autista, né? Não tem como negar. É um ponto totalmente de diferença, é o antes e depois, né? A vida das pessoas com autismo antes e depois da lei Berenice Piana. Isso não tem como a gente negar. Querendo ou não, ela é a base. Depois teve a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é maravilhosa e que usou muita coisa que já estava, que repetiu algumas coisas que já estavam na Lei Berenice Piana, enfim, mas é a nossa base, é o nosso alicerce para exercer todos os direitos. Também para ajudar, para completar. E complementou, né? A Lei Romeu Mion alterou a Lei Berenice Piana. Vamos aproveitar e falar, então, gente, não está sendo emitida a CIPTE, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, em lugar nenhum do Brasil. E, por enquanto, está tudo paralisado. O governo tem coisas bem importantes para resolver, mas o RG, com a identificação da deficiência, com o número de CID e tudo mais, já está valendo em todo o Brasil desde 1/3, ok? Então, a Carteira Nacional vai ter outros detalhes que não tem no RG. Mas para quem quiser a identificação legal, né, um documento com a identificação da deficiência, o RG, quando voltar a ser emitido, porque hoje em dia está tudo parado no Brasil inteiro, mas quando a nossa vida voltar mais ou menos ao normal, a gente pode emitir com a identificação da deficiência. Isso está valendo no Brasil inteiro. E é bom lembrar que a carteira não é obrigatória, é para quem queira. Então, existe muita coisa em volta disso e eu acho bom falar sobre isso também. Uns falam que maravilha, que muito bom. Eu estou muito feliz com a lei da carteirinha, a lei Romeu Mion. Vou fazer do meu filho assim que for regulamentada, com certeza, porque vai facilitar muito a nossa vida.
E quem não gostar, não faça, só isso. Exatamente, é bem simples, né? Ela vai trazer informações que não tem no RG, essas informações podem ser úteis, mas enfim, ela é de graça e ela é opcional. Diferente do RG, que é um documento oficial e obrigatório praticamente para todas as pessoas, o CPF e tudo mais. Na carteira de identificação da pessoa com autismo, né, de transtorno do espectro autista, vai ter o RG, o CPF, o endereço, um telefone de contato. A gente muitas vezes não percebe a importância disso quando a gente tem criança pequena, porque a gente está sempre do lado deles. Mas para quem tem filhos mais velhos, que saem, que tem aqueles que podem fugir de casa, tem aqueles que são super funcionais e que estudam e que trabalham, vão para um lugar e um outro, aquilo é um documento, né? Que pode facilitar bastante, por exemplo, quando eles estão numa festa com amigos, numa batida no meio da rua, né? O policial vai fazer uma batida em alguém que tem autismo, mesmo que ele seja super funcional, a reação dele vai ser muito diferente, e olhando o documento já dá aquele alerta, né? Porque ninguém vai andar com um negócio pendurado no pescoço dizendo sou autista. Mas é um documento onde tem essa identificação para quem quiser, perfeito. E é muito bom porque ninguém sabe o que pode nos acontecer. Se essa pessoa ficar inconsciente, de repente, sofrer um acidente, ou numa convulsão, de repente, também ele fica inconsciente, como é que você vai saber? Não está escrito na cara que ele é autista. Não tem como saber. Exato. Então, Na verdade, todo mundo devia ter uma carteirinha com contatos, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, de emergência liga para tanto. A gente pensa nisso normalmente para pessoas mais velhas, para crianças pequenas, enfim, mas seria útil, porque a gente anda sozinho na rua e na hora de uma emergência, se não tiver alguém que conheça por perto, dá mais trabalho identificar, né? Dá muito trabalho, sim. E também, às vezes, a mãe que o acompanha, às vezes ele é pequeno ainda, e a mãe que o acompanha pode sofrer, como já aconteceu, da mãe desmaiar, de ter algum problema de saúde, e a criança ficar ali sozinha, sem que ninguém possa saber. Até nos documentos da mãe, eles vão encontrar essa carteira e vão saber o que essa pessoa tem. Verdade. Denise, deixa eu falar uma coisinha só. A gente falou a respeito da antecipação, e eu acho legal a gente explicar para todo mundo como que eu sei a respeito do processamento da minha antecipação. Né? Tem um tanto de gente já recebendo, mas diferente do auxílio emergencial, a antecipação do BPC aparece no meu INSS. Então, você consegue acompanhar por ali quando está em processamento. Você vai fazer o login normal, coloca lá o usuário, a senha e tudo mais. Eu até anotei aqui onde a gente precisa entrar. A gente tem que entrar em consultar os extratos de pagamento. Na parte de baixo, amanhã eu vou colocar inclusive as telas que a gente precisa entrar, mas você consulta em extratos de pagamento. Se o seu adiantamento já foi liberado, vai aparecer ali a data, o valor de 600 e tudo mais, e tem uma setinha para baixo, bem no cantinho do lado direito. Você aperta aquela setinha para baixo e ele vai abrir uma tela inteirinha onde diz a agência, o banco que está disponível esse dinheiro. Diferente do auxílio emergencial, o governo não tinha falado para ninguém até agora, a gente estava achando que a antecipação ia para a Caixa, para aquela poupança digital da Caixa, mas a antecipação está sendo paga direto no banco. E a grande maioria das antecipações estão indo para o Banco do Brasil. Não adianta ir no Banco do Brasil sem esse documento. Acompanha pelo meu INSS. Quando aparecer ali a agência, o endereço que está disponível, com essa tela mesmo do meu INSS, no seu celular e o seu documento pessoal, você consegue sacar isso no Banco do Brasil. Adiantamento do BPC, depois que tiver o extrato ali dizendo onde vai sacar, tá bom? Antes disso, tem que acompanhar, tem que aguardar. E nós vamos ter que ter paciência, porque o mundo inteiro está vivendo essa mesma situação, né? Não é o Brasil, é o mundo todo está vivendo essa situação. Então, nada, hoje é 100% seguro, a gente não tem certeza de nada, mas temos que acreditar. É isso que a gente tem para hoje, né? É o que temos para o momento, né? Exatamente. Então, nós temos ainda alguns minutos e eu quero falar o seguinte, um assunto que está me incomodando e eu preciso falar. Lá atrás, Carla, nós conversamos hoje, né? Sobre lá atrás, nós conversamos um pouco quando a gente começou essa história toda e tal. Então, quando eu comecei a pensar em lei federal, em pedir apoio de fulano, ciclano para causa, qualquer coisa assim, eu soube que Jô Soares tinha um filho com autismo. E eu procurei Jô Soares, claro, mandei um fax, mandei e-mail, não sei o quê, mas eu não tive resposta. E um dia eu vi no programa dele uma senhora que estava falando sobre autismo do filho. E ele falou, com todas as letras, que ele não gosta de falar nesse assunto, que ele não gostava de falar. É direito dele.
Ele pode querer ou não querer. Ninguém é obrigado a ser ativista. Exato. Eu tenho o maior respeito pelo Jô Soares. O filho dele faleceu com 54 anos. E ele tem o direito de querer ou não se manifestar. E eu o respeito e respeito a opinião dele. Então, hoje, na situação que vivemos, do autista especificamente no Brasil, juntando com tudo que nós estamos passando, nosso sentimento tem que ser de união, gente. De união. Então, eu me lembro que na época, muita gente atirou pedra no Jô Soares porque ele não falou que tinha um filho autista, porque ele não entrou na luta, etc. e tal. E eu acho errado. Ele não entrou e ele tem esse direito. Pronto. Agora aí aparece Marcos Mion com o filho autista e entra na luta para valer. Também foi criticado e amargamente atacado. Eu acho uma crueldade sem tamanho. Ou seja, criticamos o Jô Soares porque ele não quis entrar, criticamos o outro porque ele entrou. Afinal de contas, nós sabemos perfeitamente que nunca vamos agradar a todos, se nem Jesus Cristo conseguiu. Mas eu acho que entre nós, gente, pelo amor de Deus, quantos mais vierem para a luta, melhor. Nós não podemos querer proibir alguém só porque ele é apresentador de televisão, porque ele é famoso. Ele não tem o direito de se expressar abertamente quanto a seu filho, quanto ao amor que ele tem pelo filho. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso o que ele faz pela causa. Porque ele tem o filho, não esconde, não segrega, não tem vergonha, pelo contrário, morre de orgulho por esse filho. E entrou para ajudar muito e está ajudando. Então, todos que vierem para somar, por favor. Eu vejo criticando Fátima De Quanto, Cláudia e outros tantos que dão o sangue pela luta. Então, eu não vou deixar barato. Não vou dizer nada contra essas pessoas e nem citar o nome de ninguém, mas é injusto e é cruel falar contra quem está acrescentando tanto na causa no Brasil. Sejamos mais coerentes, vamos botar a mão na consciência e ver o que está faltando em nós. É o ego que é muito grande? É a vaidade que não cabe mais em si? Que ninguém pode brilhar um pouquinho, vai te ofuscar? Então, acho que é importante, desculpa, Berenice, acho que é importante a gente pensar que ninguém está competindo, né? Nós não estamos competindo, nós estamos todos em um time só. E se o que a gente quer é uma sociedade mais consciente para os nossos filhos, né? São poucas as pessoas que estão envolvidas em algum tipo de causa sem estar sentindo aquilo na pele, né? Normalmente a gente entra porque a gente sente na pele, alguns mais, outros menos, enfim, mas porque a gente sente as nossas dificuldades. Qualquer pessoa que entrar para somar, obviamente vai ser bem-vindo. Eu sou suspeita para falar do Marcos, eu ajudo ele lá na comunidade para o autismo, eu nunca fui fã dele, mas também não tinha nada contra, era um artista, enfim. Mas depois que a gente começou a trabalhar ali na comunidade, eu tenho uma admiração muito grande por ele. E uma coisa que ninguém tem como negar é que o que ele fala, as pessoas param para ouvir, né? Então, assim, eu falo, eu tenho... Agora a gente já está com 83 mil pessoas, virou 83 mil seguidores aqui no Instagram, mas o que eu falo, tem 10 pessoas que ouvem, tem 20, tem 50, tem 1000, enfim... Ele tem milhões, querendo ou não, muitas pessoas conheceram o autismo por causa dele. Eu não saberia contar quantas pessoas falaram para mim, o filho daquele apresentador, tem gente que nem sabe o nome dele, mas fala, o filho daquele apresentador também tem autismo, não tem? Se está servindo para falar. Por exemplo, a esposa do presidente, a Michele, ela chegou lá e hoje em dia você liga a televisão em tudo que é canal, tem gente falando em Libras. Sendo que há pouquíssimo tempo atrás, eram poucos os tradutores em Libra, é esse o termo correto, né? Eram poucas as pessoas, os programas de televisão e tudo mais, que estavam em Libras. Não tem nada a ver com partido ou não. É alguém que tá tendo notoriedade, que está levando o autismo, está levando a síndrome de Down, está levando a deficiência visual, a deficiência auditiva, não importa, está abrindo caminho para outras pessoas. Acho que isso, quando a gente pensa que a gente pode somar, a gente não fica tão preocupado com quem está brilhando mais ou menos, né? Mas, enfim, é a minha forma de enxergar, é a sua forma de enxergar. Tem pessoas que se incomodam, e tudo bem, a gente precisa respeitar, né? Exato. Agora, no nosso caso,
principalmente eu e meus companheiros amigos da causa, que começaram junto comigo essa luta lá atrás, sabe que nós passamos por todos os partidos. A gente ignorou completamente, porque o nosso foco era um só, ajudar os autistas do Brasil. Então, se a gente ficasse olhando partido, com esse eu não falo, com aquele eu não falo, eu não tinha chegado a lugar nenhum. Nós passamos por todos os partidos, tanto no Senado quanto na Câmara. E aí ignoramos completamente, porque o nosso foco era quem? O autista. E ignoramos completamente. Não estou nem aí quem é que vai fazer, eu quero saber se vai fazer o que a gente precisa. E foi assim que nós caminhamos. Incrivelmente, nós conseguimos juntar deputados e senadores de partidos completamente opostos que se entenderam e tiveram que se entender. Mas porque a causa valia a pena, né? Então, com alguns vocês foram doces, com outros vocês foram duras, enfim, mas as pessoas entenderam o propósito daquilo. E normalmente, quando as pessoas entendem o propósito, a grande maioria compra a ideia, né? Então, muitas vezes a gente não recebe o apoio, ou as pessoas discriminam, as pessoas olham torto. Na grande maioria das vezes é porque não conhecem, porque não entendem. Porque quando as pessoas entendem ou elas conhecem, a grande maioria, óbvio, tem exceções, mas a grande maioria das pessoas se afeiçoam, elas se colocam disponíveis para ajudar de alguma forma. É verdade. E é isso que importa para nós. Eu quero deixar claro que a Reunida não tem partido. A Reunida está aqui para trabalhar por todos. E só quem viver verá aonde nós vamos chegar. Porque nós acreditamos que tudo é possível. Que é possível. Então, quando a gente não desiste, quando a gente persiste, a gente vence. E se nós juntos, todos juntos, persistimos, nós vamos vencer mais rapidamente. E quem ganha com tudo isso é nossos filhos. E é isso que... Exato. E a gente ganha junto, né? Porque fez bem para eles, a gente feliz da vida. A felicidade nossa é a felicidade deles. Então não tem como. Exatamente. Gente, adorei falar com você, Carla. Adorei todos vocês que estão aí participando. Eloá, querida, te amo. Muito obrigada por você estar comigo hoje de novo. Lá atrás, eu e Eloá começamos essa conversa e juntamos com muitas outras pessoas. Gente, muito obrigada por todos. Amanhã eu estou de novo aqui, nesse mesmo horário, com Michele, falando sobre o antes e o depois da lei. Estejam comigo. Um beijo grande, querida. Beijo para vocês. Mais uma vez, obrigada, Berenice, por tudo que você e seus contemporâneos fizeram pelos nossos filhos e por nós também. Obrigada mesmo, viu? Muito obrigada mesmo. Fica com Deus. Deus te abençoe muito. Amém a todos nós.